Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A primeira leitura nos fala de uma forma muito clara, algo que a gente até canta sem se dar conta, num dos salmos, quando a gente diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. Se eu vou no abismo, tu lá estás. Se eu subo aos céus, também te encontro. Porque diz assim: ó profundidade da sabedoria e da ciência de Deus. É impressionante a gente perceber quão grandioso é Deus e a profundidade dessa sabedoria de Deus, que, como diz São Paulo aos Romanos, são inescrutáveis os seus juízos, inimpenetráveis os seus caminhos. Mas esse Deus, incomensurável na sua sabedoria, quer dividir conosco a sua santidade. E foi assim que ontem, nas missas, através do início do sermão das bem-aventuranças, nós refletimos. E exatamente sabendo que é propósito que o domingo ecoe na semana, nós devemos lembrar: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Vamos repetir? Sede santos como vosso Pai do céu é santo. E repito dizendo que não há santidade sem Jesus Cristo. E Deus quer que compartilhemos dessa santidade. Por isso ontem eram as bem-aventuranças. Se lembrarmos, ontem também eu fiz uma sugestão. Alguém fez ontem à noite, de 1 a 8? Pouca gente. Ah, padre, eu não sei do que o senhor está falando. Deixa. Faltou na missa ontem, é problema teu. Mas hoje o Evangelho, eu diria, é uma continuidade dos bem-aventurados. Quem quer ir para o céu? E ontem eu dizia, deram até risada, onde eu convidei para cumprimentar o outro e dizer: eu te espero encontrar no céu. Gente, é isso que a gente deseja, porque se não for para encontrar no céu, no outro lugar eu não quero não. Vá sozinho, meu filho. Bem-aventuranças. Bem-aventurados, e diziam as 8 bem-aventuranças de Mateus, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os aflitos, e eu explicava sobre a aflição, os misericordiosos, os puros de coração, os pobres em espírito. Bem-aventurados os que são perseguidos.
É impressionante, a nossa igreja tem certos detalhes que a gente perde, mas exatamente naquele vitral, tem escrito as bem-aventuranças e de alguma forma a explicação das bem-aventuranças. É um pouco alto para a gente enxergar, mas toda vez que você entrar ou vier ao santuário, significa que somos chamados a refletir e desafiados a sermos bem-aventurados. Portanto, a bem-aventurança é um desafio contínuo e permanente para todos nós. E hoje, nosso Senhor dá um conselho na casa de um fariseu, sempre lembrando que isso mostra que o Senhor estava aberto a todos, até aos seus inimigos. E na casa de um fariseu, Jesus usou de muita misericórdia, porque os mais críticos e ferrenhos contra Jesus foram estes, mas Jesus foi, coração misericordioso e manso. E lá, Jesus dá um conselho para ele e para nós, mas o que eu já diria, para sermos felizes. Aqui um conselho sobre a felicidade, que não é só alegria. Alegria passageira, alegria momentânea. E aqui lembremos, quem não quer a felicidade? E onde resiste a felicidade? Em Deus. A alegria o mundo pode dar, a felicidade quem pode nos dar é Deus. E hoje no Evangelho, já eu diria como um desdobramento das bem-aventuranças, nosso Senhor diz assim: quando deres um banquete, uma festa, uma comemoração, ou você vai fazer um agrado, no fundo é isso que está, não faça para os teus parentes, vizinhos, pessoas de posse, porque elas vão retribuir. Já recebeu a recompensa. Aí ele diz: quando fores fazer alguma coisa, um banquete, uma festa, um agrado, dê aos coxos, aleijados, porque eles não irão retribuir, e a sua recompensa virá do céu, e nisso tereis a felicidade. Então a felicidade é dar sem querer em troca, é fazer o bem sem esperar. Do ponto de vista material, mas do ponto de vista de doação, de serviço, de amor, de carinho. Aqui nosso Senhor vai no cerne. Nós somos muito de fazermos para alguém que nos dá retorno, não é assim? Até amor. É impressionante como às vezes a gente cobra amor, com o nome de carência, com o nome de, bom, mas eu também preciso. Não estou dizendo que não deveria ser assim, eu estou dizendo que perdoar sem esperar ser perdoado, amar sem querer em troca, servir como servos inúteis, que numa outra passagem nosso Senhor vai dizer, faça com gratuidade. Geralmente quando nós criamos uma expectativa de algo, as nossas expectativas são muito elevadas. O que acontece? A gente se frustra. Então por que não ser gratuito? Por que não agir mais gratuitamente e sem querer retorno? Mas o mundo não é assim. Bom, agora dá para voltar. Que santidade é mais do que sermos politicamente corretos. A santidade vai além
da lógica do mundo. A santidade é exatamente amar sem querer ser amado, perdoar sem querer ser perdoado. A felicidade está ali. E hoje nós somos chamados a celebrar São Carlos Borromeu, um homem que era sobrinho de um papa, Paulo IV, bem no período de 1500, um período onde aconteceu na igreja um dos maiores concílios, o Concílio de Trento. Um homem inteligentíssimo, inteligente, perspicaz, que fez uma carreira na igreja e acabou sendo arcebispo de Milão. Mas um homem que foi um grande reformador da igreja e por isso ganhou muitos inimigos. Morreu cedo, 40 e poucos anos, se não me falha a memória, 46, 48, posso ter esquecido, mas não passa disso. Mas um homem que, exatamente por entender o aspecto da santidade, chegou a demitir alguns padres, que ele reconheceu que não estavam bem, provocou uma reforma dentro da igreja, propôs a seriedade dentro da igreja. O Concílio de Trento, há muitos que criticam, mas o Concílio de Trento foi uma reforma, na verdade uma contra-reforma, e foi na verdade uma mudança muito grande. Mas esse homem, letrado, excelente pregador, exatamente motivado por Jesus, quando começou a peste na Itália, na Europa de modo geral, ele pegou todos os seus bens, e ele era de família nobre, e reverteu para a ajuda dos que estavam sofrendo. Ele mesmo não só empenhou os seus bens gratuitamente, como se empenhou a cuidar das vítimas da peste, limpar, cuidar, zelar, o que lhe custou a vida. É impressionante, e no final da vida, a última frase dele representa muito bem o porquê viveu. Diz que no leito de morte, suas últimas palavras foram olhando para o céu e dizendo: sim, Senhor, já estou chegando, já estou indo, sim, Senhor, já estou indo. Que nós, a partir do Evangelho de hoje, a partir desse exemplo de São Carlos Borromeu, a partir do apelo de sermos santos, como nosso Pai é santo, e das bem-aventuranças que nos foi proposto ontem, nós procuremos a vida assim. Sim, Senhor, eu vou amar sem esperar. Sim, Senhor, eu vou fazer a caridade para aqueles que passam fome. Sim, Senhor, eu vou me empenhar em ajudar mesmo sem esperar retorno. Sim, Senhor, eu vou perdoar aqueles que me caluniam. Que seja uma prontidão em cada um de nós. Amém.